Boa noite. Vamos começar mais uma conversa. Dessa vez buscando, né, trazer mais informações. Camila, hoje é com a Camila Colaneri, querida. Então já vamos entrando juntas, né, nas nossas salas, nos falando. Oiê, Oi, tudo tudo bem? bem? Bem-vinda. Sempre. Obrigada. Ai, eu tô com uma blusa tão na sua vibe. Pera aí, eu vou só subir pra você ver. Da É. Frida Kahlo, ó. Ah, Não dá aquela que pra ver, né? inclusive eu Com tenho essa uma igual. carona. Falei, vou É, pôr um brincão em homenagem à Beth. E vou pôr umas então, penas em homenagem à Beth, mas não tá dando pra ver direito. não dá. Você devia ter avisado que aí a gente vinha de mimicocó, que aí eu Você tenho tem, uma né? igual, É verdade, é verdade. Que legal. ia ficar ótimo, Ah, a gente devia ter combinado a nossa roupinha. não é? É, né? Ai, que delícia você Ah, eu que aqui, né, para agradeço. conversar com a gente. Está chegando o pessoal conhecido, boa Oi, noite. Mames, já está aí. Ah, bem-vinda, É Maricleusa, mãe Maricleusa. da Camila. Tem que vir minha ancestralidade, né, galera? Tem. Colocar minha mãe aqui à esquerda, meu pai à direita, né? Porque a gente fala brincando, mas a gente está sempre se expondo, né, Beth? Quando a gente faz as lives, parece que é uma coisa assim, ah, vou fazer a live. Mas não é, né? A gente estuda, a gente presta atenção no que a gente vai falar, a gente tem compromisso com a nossa fala, né, com os nossos estudos e com tudo que a gente aprendeu. Então, não é uma coisa tão assim, ah, vamos lá fazer uma live, né? Não, não é mesmo, não é descompromissado desse jeito, não. Pode Não ficar mesmo. leve, porque a gente, né, já se conhece há muito tempo, a gente traz Sim, pessoas queridas, né, e com assunto sim. que a gente gosta também, então por isso que flui leve, mas Uhum. jamais é uma coisa rasa, né? Sim, sim. Quem é essa moça? Elas querem saber quem que eu sou, Beth. Responde. A Ah, Gisele, quem então, saber quem bom, sou eu? quem é ela? Camila Quem Coelho. sou eu? Então, eu a conheci no universo da astrologia, né? Sim. Aí depois daí a gente foi estreitando amizade, se encontrando mais e tal. E então ambas entramos também na área das constelações sistêmicas, né? E, Sim. então é mais um ponto em comum no nosso trabalho. E a Camila é uma pessoa assim que tem uma formação vasta, e ela transita em muitas áreas dessa área que a gente pode chamar mais de holística e tudo. Mas você pode até começar falando um pouquinho de você, De da mim, sua né? Hoje trajetória, tô de de como chegou. convidada aqui, né? É, Eu tô de convidada, aquele chique, né, Beth? pois é, Nossa, tô me achando. Eu acho que é mais responsabilidade a gente vir de convidada, sabia? Quando a gente conduz, qualquer coisa, você dá o seu jeitinho, né? a Mas Kátia enfim, chegou a também. A Kátia Kátia. também acho que tem live logo, logo, né? Nossa, agora tá uma concorrência de lives, né? Eu vi que assim que a gente entrou a live do Pablo Vittar também. A gente tá concorrendo com Nossa, muita gente, Beth. foi a primeira, foi com a Adriana, não, como chama a menina? Anitta. Anitta, Anitta, professora Anitta, Anitta. nossa, a gente tá escolhendo os dias errados. Oi, Cristiane. Ah, que legal que você me segue. Eu vou falar só um pouquinho de mim, até porque fica gravado, né, Beth? É isso que a gente. Às vezes as pessoas não conseguem entrar no horário, mas elas assistem depois, porque como tem muita live, eu tenho duas amigas fazendo live nesse mesmo instante. Aí eu falei, gente, não dá para ficar vendo todo mundo, a gente marca na hora que dá, né? Bom, É. eu também sou astróloga como a Beth, a gente se conheceu, né, nesse âmbito, nesse meio da astrologia, como ela disse. E eu fui assistir a Beth, né? Eu fui assistir uma palestra dela. A Beth é uma grande mestra também para mim. E aí acabamos ficando assim, né, amigas. E na época que eu e a Kátia Bueno, que está aqui, fizemos o Astro Connect, a gente se aproximou mais, porque a gente convidou a Beth para palestrar. E aí esse vínculo ficou um pouco mais forte, porque aí a gente começou a se falar mais. E aí, por coincidência, eu descobri que eu estava fazendo a minha formação de constelação na Fibel, que foi a mesma escola que a Beth fez. E não foi indicação dela nada, né?
é o campo, é o nosso campo, né, Beth? A gente sempre se cruza. Tem E, imã. então, tem um imã, tem alguma coisa. A gente tem que fazer a nossa sinastria, Beth, para saber onde que a gente se linka, né? E então, assim, aí a gente teve, né, mais esse vínculo dentro das constelações também, porque a gente pertence, a gente fez a mesma escola e temos um grupo dessa escola também, então isso nos une, e aí a gente se encontra nos congressos de astrologia, de constelação familiar, É. né? Então a gente vai se cruzando aí na vida, e eu tenho essa formação como astróloga, então, como consteladora. Também sou taróloga, enfim, sou psicanalista. Minha formação primeira foi dentro da área do direito, né? Trabalhei 10 anos como advogada e depois eu fiz essa mudança de profissão. Eu falo que quando o Plutão pegou meu eixo nodal, eu Uhum. tenho, né, o eixo nodal casa 6, casa 12. Então, né, eu senti que ali eu tinha que mudar o rumo, já tinha cumprido ali né, sei lá, a minha história com o direito, né, muito, assim, acho incrível, acho importantíssimo. Tenho várias amigas advogadas até hoje, mas eu queria trabalhar o ser humano antes, não queria Uhum. trabalhar mais a forma, né? O direito trabalha muito com a forma e com a convivência na sociedade através das regras, das leis, das ordens, se bem que a gente vê uma desordem hoje, infelizmente, também acontecendo lá em cima já, né? Mas tudo bem, aqui a gente, né, não vai falar de política, mas o meu nodo é isso, o norte é na casa 6 e o sul é na 12. E aí eu queria trabalhar mais o humano, né? O ser humano. Eu lembro que eu tive uma situação muito interessante, né? Eu trabalhava muito na área de família e então a gente pega muito divórcio, né? É. Pensão alimentícia, divórcio, essa fase em que o casamento está se desfazendo e tem muita dor. E na época do direito eu já tentei fazer uma associação entre o próprio direito e essa parte mais da psicologia. Mas quando eu me formei faz um tempinho já, gente, não tinha muito esse link. Ou você ia para a área da medicina legal, ou assim, estava começando a mediação ainda, era uma coisa meio nova, né? Então, assim, comunicação não violenta, CVM, não tinha nada disso ainda. Então, E eu não consegui fazer esse lugar, essa ponte naquela época. Eu teria que cursar a faculdade de psicologia para depois tentar fazer alguma coisa na área da psicologia jurídica, enfim. Ia ser um trâmite ali. E aí né, trabalhando muito com divórcio, com separação, e enfim, eu fui comprar um presente de casamento. hum. E aí eu tava lá escolhendo, né, lá na Cleusa Presidência, aquele lugar lindo, maravilhoso, cheio de coisas bonitas de casa. Eu tenho ascendente em câncer, então eu curto essas coisas, né, também, de casa, tal, cozinha. Aí eu fui olhar lá, e aí é como se tivesse caído uma ficha, assim. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar com o final do casamento. Porque aqui eu tô no momento de comprar um presente, num casamento que vai acontecer, e tem aquela expectativa, né, de vamos dar certo, vai dar certo. E eu tava na ponta final do casamento, né? Tipo, deu É. errado, né? E aí eu falei, não é desse lugar que eu quero estar. Essa foi uma primeira questão. E a outra, assim, eu sentia que as pessoas chegavam, Beth, muito despedaçadas, né? Nesse final de casamento, muito destroçadas. E assim, discutindo, às vezes, umas mesquinharias, né? De, eu paguei o Yakult, então você paga a pipoca do nosso filho. Era nesse nível, né? E eu falei, cara, não, não, não é aqui que tá a questão, né? E eu não conhecia nem as constelações ainda nessa época, a astrologia sim, né? Porque eu sempre falo, minha mãe tá aqui, a astrologia veio pela minha ancestralidade materna, né? Minha mãe trouxe a astrologia para mim. Minha mãe trabalhou como astróloga uns anos, né? Enquanto eu estava na faculdade. Então eu já conhecia a astrologia, claro, mas a constelação foi uma coisa, né, que apareceu para mim quando eu fazia astrologia. Eu vi uma primeira palestra do Maurício Bern, no Maurício Bern, do Maurice Jacoel, na Astro Brasil. Por isso eu falei do Maurício, que eu lembrei da Astro Brasil. É. Ele foi falar sobre constelação e eu achei que era alguma coisa ligada à astrologia, né? Falei, Uhum. constelação familiar, que Lá no legal, vou lá céu, pode assistir. crer. Eu tava estudando, eu tava querendo captar tudo, a constelação, tô lá. E aí eu cheguei lá, tava só eu, a Titi Vidal, a Patrícia Valente,
Aí eu acho que mais alguma... Tinha assim, umas 4 pessoas só. E o Maurice, que ia falar. E aí o Maurice já fez uma dinâmica lá Uhum. com a gente. Eu até brinco que a Patrícia Valente era a minha mãe É, na, na representação. Não lembro qual era a história. E a gente é, brinca e eu chamo ela de mãe, às vezes, só pra zoar. E aí, no fim, eu, a Titi, a Patrícia, né? O Maurice já era... Somos consteladoras hoje, né? E você nós vê. estávamos lá, né? Então, Nesse e eu primeiro... fazia parte também da Astro Brasil, e Uhum. nessa, que era uma supervisão, né, que a gente dava, nessa supervisão eu não pude estar presente. Olha, E a Beth. supervisão era assim, ou era supervisão, a gente levava casos de clientes que a gente fosse Uhum. atender, né, e fazia tipo uma junta astrológica, né? Ai, que E legal. era muito legal. Ou então, quando não tinha isso, aí alguém dos astrólogos lá da Astro Brasil que tivesse algum outro caminho, algum outro interesse, que no caso do Maurice eram as constelações, né? Sim. Então ia e falava para os outros, explicava. A Titi Vidal foi falar da mesa radiônica, que ainda Radiônica. não era nem a mesa dela, foi antes dela, Uhum. tá? Então, assim, teve muita coisa interessante lá na Astro Brasil. Você veio, a gente não se encontrou lá, Lá, né? A gente se conheceu encontrou lá. na Gaia. Foi, acho que eu tive a primeira vez, É, foi como na astrológica, né? Numa das astrológicas que você foi fazer palestra, alguma coisa assim. E aí então, e estamos, né, com esse fala caminho para gente. cruzado, né? Pois é, cruzando. Fala para a gente, então, desse tema que eu acho assim, muito Uhum. interessante, que é a comunicação da gente, e a gente se comunica o tempo todo, a Sim. gente vive em sociedade, né? E então tem os núcleos, o núcleo familiar, o núcleo de trabalho, o círculo de amizades e tal. E a gente tem, com certeza, comunicação meio diferenciada de um lugar onde estamos para o outro, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse nível de comunicação, esse lugar de onde a gente se comunica Uhum. e meio que de acordo, não é bem de acordo, mas seguindo um pouco essa organicidade que as constelações sistêmicas, que a sistemia traz para nós, Sim. para nos ajudar a nos Uhum. comunicarmos de uma forma mais adequada ou de acordo, né, com o que é a nossa essência aqui. Eu acho que assim, depois eu acho que estudar a constelação, né, sistêmica familiar, enfim, não importa o nome, mas na verdade o pensamento sistêmico foi uma mudança de paradigma de pensamento para mim, e eu sinto que para muita, acho que todo mundo, né, Beth, que trabalha, É, que se forma, a gente muda, é como se mudasse, né, o dial da nossa mente, porque você passa a ver as situações de uma maneira diferente. A gente, como astróloga, já tem muito essa questão do não julgar, né? Porque a gente vê que cada mapa é um mapa, que cada ser humano tem as suas capacidades, suas potencialidades, e aí a gente vai, né, se desprendendo de preconceitos, de conceitos tortos, a gente vai se trabalhando muito quando a gente trabalha como astrólogas também, né? Astrólogos, enfim. uhum, E a constelação, ela também, ela te leva num nível também diferente, mas por aí também, né? A gente vai entendendo quais são essas ordens do amor, né? Que são esses pilares que o Bert Hellinger trouxe, né? Como pilares de um pensamento sistêmico, de organização dessas famílias e estruturas. E aí, toda vez que acontece uma situação, você lembra pelo menos de um, né? uhum, Outro dia até uma amiga estava contando uma situação, né? Que ela estava passando na escola da filha. E eu falei, cara, isso está totalmente fora de ordem, né? A uhum, hierarquia aqui foi totalmente invertida. Então, quando a gente começa a pensar assim, você já começa a saber como você vai se comunicar. O uhum. que está errado nessa comunicação, né? E eu trouxe esse tema para a Beth, porque primeiro que foi uma super coincidência, a gente marcou o dia, depois falei, Beth, hoje Mercúrio está retrógrado e nós vamos falar de comunicação. Ele começou o movimento retrógrado hoje, né? E é muito sincrônico, porque quando eu marquei a live com a Titi Vidal, que era para falar de mães, a lua estava em câncer. E a gente marcou assim, na agenda. Assim, então, astrólogos, às vezes,